Oi, pessoal, tudo bem? Mudei de ambiente, estou aqui na casa do meu pai, vim para cá agora, filar uma boia. Olha, ele está aqui na tacinha de vinho, eu não peguei o meu ainda, mas já vou pegar. Meu pai faz 3 meses que não dá uma aula, então foi bom tirar ele um pouquinho não da zona de conforto, né? Mas é isso. Obrigado, pai, por você ter aceito o nosso convite, para essa ocasião tão especial, né? A gente está com mais de 55 mil reais arrecadados. Eu vou até checar aqui para quanto a gente foi. Queria agradecer, antes que eu me esqueça, todo mundo que contribuiu e também queria agradecer os meninos que estão aí na técnica, porque a gente está dando o melhor aqui de si para fazer a coisa acontecer. Mas fazer um evento ao vivo não é fácil, né? Algumas elas são ao vivo, outras foram gravadas, né? Então, a gente quis melhorar o som depois da aula do Davi e fomos colocar no estúdio, a aula do Fábio, aí deu probleminha ali, mas já está... Aproveita para agradecer o Fábio, né? Porque ele não está aí. Sim, Fábio, obrigado, desculpa, verdade. Obrigado pela sua aula. Generosidade, que bacana essa aula, a gente estava comentando aqui, né? Que legal que é uma aula que você não dá com tanta frequência, né? Então, isso mostra o calibre, né, do profissional que você é. Então, isso é muito bacana. Você, a Flávia, enfim, são profissionais que podem falar sobre qualquer assunto, né? A gente está agora com 55.697 reais arrecadados, tá certo? Bom, vou deixar vocês então com meu pai, vou ficar assistindo aqui do lado. Você falou que você ia me ajudar a abrir a minha aula. Vamos lá. Eu nunca mexi com esse... Cadê? Vamos lá. Pronto, pessoal, agora sim. Vai, fica à vontade. Valeu, gente. Obrigado. Desculpa aí esses improvisos, né? É um evento muito grande, com muita gente participando, aulas gravadas ao vivo. Mas estamos aqui. E obrigado queria agradecer ao pessoal da organização de ter me convidado. Eu não sabia se eu ia ter condições ou não de dar essa aula, mas graças a Deus acordei bem hoje. A aula estava preparada, pude rever, vi todas as aulas que foram ministradas, só aulas brilhantes, né? Muito bom ver tanta gente boa aí participar desse evento, né? Porque nossos irmãos gaúchos estão precisando dessa força. Fiquei emocionado em vários momentos das apresentações, de ver, né, o quanto a tragédia que aconteceu lá com os nossos amigos. E estamos aí. Bom, vou falar de um assunto que eu adoro, que eu gosto muito, que é fechamento de espaço em caso de agenesias dentárias. E eu pensei num tema diferente, falei, puxa, eu precisava falar alguma coisa que eu nunca falei, nunca dei tanta importância. A gente sempre tem o foco na ausência do dente, né, da agenesia, do lateral. A gente fala muito do lateral e o canino é como se fosse ponto pacífico, né? O canino tem que ficar na chave, tem que fazer a desoclusão pelo canino quando você abre espaço, e quando você não abre espaço, o canino vira lateral, e quem vai fazer o papel desse dente é o premolar. Então, a gente acaba falando muito do premolar, muito do lateral, e fala pouco do canino. E eu sempre converso muito com meus amigos protesistas, implantodontistas, que defendem a tese que, de fato, quem tem que fazer o papel do canino é o canino, que não pode ser o premolar, e eles só pensam em casos de agenesia de lateral, né? E a gente que é ortodontista, a gente pega de tudo, aparece tudo no consultório, né? Principalmente se você adquirir uma certa experiência num assunto como esse caso de agenesia. Muitos ortodontistas me encaminham pacientes, muito ex-aluno, né? Não, o professor Laurindo gosta muito desse assunto, acabou mandando para mim casos completos. Então, eu tenho casos, dezenas de casos, de 15, 9, 8, 10, 12, 13, 17 agenesias. E muitas vezes tem agenesia de canino. Você tem agenesia de canino e lateral do mesmo lado. Então, eu pergunto isso para os meus colegas, né, protesistas. Se a pessoa não tiver o canino, como é que faz? Aí pode. Aí o premolar pode virar canino?
Ah, aí pode. E aí, como é que faz? Como é que trata? Qual é o contexto? Que angulação que dá? Quanto que intrui? Quanto reanatomiza? Como é que vai fazer essa desoclusão? Então, é esse foco que eu quero dar hoje. Falar sobre o canino, né? No contexto da genesia, principalmente nas genesias múltiplas. Ok? Então, vamos lá. Esse caso é um caso bacana. Você vê que nós temos uma chave de molar e temos o canino na chave. Então, o canino fazendo o papel do canino. Então, nós temos aqui desse lado também uma chave de molar perfeita, né? A crista marginal distal do primeiro molar ocluindo com a crista marginal mesial do segundo molar inferior. Essa chave do Andrews, pré-molar na chave, o canino entre o pré e o canino inferior. Isso aqui é um canino inferior, isso aqui é um pré-molar inferior, isso aqui é um canino inferior, isso aqui é um pré-molar inferior. Então, fazendo desoclusão, né? Desoclusão pelo canino, lado de trabalho e lado de balanceio. Do outro lado, canino na chave, desoclusão, a mandíbula jogada para a esquerda, e nós temos uma desoclusão, né? Vertente mesial do canino superior com vertente distal do canino inferior. E o lado de balanceio, o lado de descanso, com desoclusão total. Então, nós temos uma oclusão mutuamente protegida. Então, está aqui, lateralidade direita, desoclusão aqui, trabalho aqui, desoclusão do outro lado. Do lado esquerdo, o canino fazendo desoclusão desse lado. Só que não, né, gente? Isso aqui não é um canino, isso aqui é um pramolar. Isso aqui é um pramolar. Isso aqui é um pramolar. Aí dá para ver aqui a curso palatina, aqui, né? Aqui dá para ver a curso palatina. É um pramolar. Mas como que é um pramolar? Então, é a genesia de lateral. Esse dente aqui é um canino, ó. Isso aqui é um canino. Nós acabamos de ver um caso maravilhoso, né, do Faber. Esse caso também foi reanatomizado antes, foi feita intrusão, extrusão do canino, perfil de emergência, colocação de bracte, torque vestibular de coroa, torque palatino de raiz, angulação correta, inalte. O bracte do lateral é mais alto que o bracte do canino, que é fininho. Então, o canino fica para fora, o lateral fica para dentro, para ficar nessa excelência de qualidade. Né? Mas como que está em classe 1? Como que ele é classe 1 se tinha genesia de lateral? O molar não teria que estar em classe 2? Só que, nesse caso, teve extração de 2 incisivos laterais inferiores. Então, esse dente aqui, na verdade, é um canino. Isso aqui é um pré-molar que virou canino no arco inferior. Então, está aqui, ó. Isso aqui é um canino. É um pré-molar que virou canino, isso aqui é um canino que virou lateral. Então, esse é um caso já interessantíssimo para a gente começar o nosso raciocínio, né? O canino tem que fazer o papel de canino quando é possível. Vamos ver um caso. Eu vou dar uma acelerada no começo para entrar depois nos casos que eu quero exemplificar da importância do canino. Então, essa menina tinha genesia de 8 dentes, sendo dos terceiros, dos premolares e os incisivos laterais superiores. E ela tinha uma deficiência de maxila, daqui a 16 anos, com a genesia de lateral e a genesia de premolar. E os terceiros molares, que ela também não possuía. Então, como ela tinha deficiência de maxila, nós resolvemos, está aqui um ITS, então um ITS negativo, fizemos disjunção. Esse trabalho mostrou em 2002 que as agenesias múltiplas, elas influenciam no tamanho da maxila. A mandíbula não. A mandíbula só vai ser influenciada no seu tamanho se você tiver a genesia de língua. Mas você pode ter a genesia de todos os dentes no arco inferior, que a mandíbula não sofre com isso. Ela não tem relação, ausência dentária, com o tamanho de mandíbula. A maxila não, a maxila sofre. A maxila fica menor se você tem a genesia no arco superior. Está vendo aqui, ó, como nós temos pouco osso, né? Essas depressões ósseas. Então, fizeram uma disjunção parruda, né, com bastante força.
as bandas muito bem adaptadas, e foi feita uma disjunção sem MARP, sem cirurgia, e, de fato, tivemos uma abertura satisfatória, abriu bastante, e a gente conseguiu fazer uma protração maxilar, com o protocolo do RAS, que é elástico de classe 3, e o uso do Skyhook. Então, ela usou bastante, deu uma melhorada na maxila, e aí nivelamos e alinhamos, e colocamos o canino na chave, e preparamos para fazer os implantes. Ela fez os implantes, e ela tem uma característica muito interessante, que é a quantidade de osso aqui na cervical da área anodôntica, o que não é comum. E a decisão de fazer o caso com implante, não com fechamento de espaço, foi o tamanho do canino, porque esse canino dela não sofreu simplificação morfológica, o que não é muito comum, né? O canino dela ficou parrudo, ficou robusto, ficou do tamanho de canino mesmo, né? Então, por ela ter também uma deficiência maxilar, a gente preferiu abrir espaço, que você aumenta o perímetro, e ela tinha uma condição favorável na altura do osso cervical, que com o tempo ela vai demorar para ficar em infraoclusão, né? Então, eu decidi fazer o caso com abertura de espaço e colocação de implante por conta desse quesito. Então, a gente viu que, de fato, foi uma boa atitude. Então, ela vai terminar em classe 2, né? Então, esse molar não tem angulação de 5 graus, ele não tem também o offset de molar, então é um molar como se fosse um molar um tubo edgewise, né? Ele não tem nem angulação, nem offset de molar, para ele terminar em classe 2, né? Para que essa cúspide oclua nessa meia entre o molar e o pré. Então, está aqui, ó, isso aqui que é o Zenith bacana, indicado para fazer, porque tem bastante volume, né? Então, esse volume vai permitir que demore para esse dente entrar em infraoclusão. Então, geralmente, esse Zenith, nos casos anodônticos, ficam mais altos, o que é prejudicial com o passar do tempo, por conta da erupção contínua de todos os outros dentes. Isso aqui fica com aparência de infraoclusão. Parece que o implante enterrou, né? Parece que o implante subiu. Na verdade, são os outros dentes que ficam rompendo durante toda a vida. Mas o caso ficou muito bonito. O caso terminado em classe 2, os implantes ficaram bacana, e por conta da expansão, da movimentação dentária e do enxerto, a gente tem um volume aqui gengival maravilhoso, né? Tem uma papila perfeita, mesmo com implante, nós temos uma boa papila. Então, é um caso que eu gosto muito, para provar que eu não sou radical, que eu só fecho espaço. Não. Tem casos muito bem indicados que a gente abre os espaços para colocação de implante. Esse é um deles. Então, está aí, o caso finalizado. E ela ficou com um sorriso bonito, e tomara que isso dure, né? Mas não sabemos até quando ela vai continuar com esse sorriso bonito assim. Então, essa é a pergunta que a gente se faz, né? Até quando ela vai ficar com esse sorriso maravilhoso? Esse sorriso continuar assim no futuro? Então, por conta do trabalho da Tillander, que já foi mostrado aqui nas aulas, a Tillander mostrou um trabalho feito com os casos tratados na clínica de ortodontia da Universidade lá de Gotemburgo, na Suécia, junto os casos tratados pelo departamento do Brennemark, e o pessoal da ortodontia avaliou. Quem preparou os casos foi o pessoal da orto, e quem fez os implantes foi o pessoal do Brennemark. E eles mostraram que os casos, com o passar do tempo, o pior lugar para fazer implante é o incisivo lateral superior. Então, aqui está mostrando os resultados, aqui mostram claramente
que a área crítica para a colocação de implantes são os incisivos superiores, especialmente os laterais, porque a prevalência de agenesia é muito grande nesses dentes, então é feito muito implante. Mesmo nos pacientes que já tinham passado da fase de crescimento, mostrou que aumentava essa infraoclusão, quer dizer, os dentes continuavam rompendo dependendo da maturação esquelética completa. Então, isso é uma preocupação que a gente sempre tem. Aqui eu vou mostrar para vocês um WhatsApp que eu recebi de um amigo ortodontista muito famoso, que ele me mostrou esse caso de 25 anos de follow-up, que o paciente chegou no consultório dele, e aqui ele fala brincando, né? E minha cara, quando essa paciente voltou, olha, mulher, com a prótese no cerebelo. Então vai ter que acompanhar para o resto da vida, porque não tem o que fazer, né? Num caso como esse. Olha lá. Então, o culpado não é o implante está no lugar dele, está tudo certo, tudo bonitinho. O culpado são os outros dentes que continuem rompendo para o resto da vida. Enquanto a gente viver, os dentes continuam fazendo essa remodelação. E esse outro caso, de um amigo meu aqui, do Cleverson Silva, um professor que dá aula comigo na UEM, periodontista de mão cheia, um grande profissional. Ele publicou isso no Instagram dele, né? E eu fiz um comentário. Você vê que do lado que tem o implante tem essa infraoclusão. E do outro lado também tem a agenesia. Só que do outro lado o ortodontista resolveu fechar o espaço. Então, você vê que aqui não temos alteração do zênite, né? Onde é um dente natural, e do lado que é o implante, nós temos essa infraoclusão. Então, aqui, esses dentes acompanharam a erupção de todos os dentes. Então, aqui eu tenho um canino transformado em lateral e tenho um pré-transformado em canino. Etiologia. Então, a genética é a principal fator etiológico das agenesias dentárias, né? Então, isso é uma definição que foi feita há pouco tempo, né, em 1999, nesse trabalho publicado, mostrando que, de fato, a agenesia é responsável pelos casos de agenesia. E ela tem um padrão autossômico, né, dominante, com uma penetrância reduzida e especificidade variável. O padrão de transmissão está fundamentado em 3 hipóteses. Pode ser a partir de um gene simples, com penetrância incompleta e especificidade variável, ou através de um gene simples com pleiotropia. Essa hipótese é a hipótese mais sedutora, que convence a todos nós que provavelmente é assim que a gente tem a transmissão nos casos de agenesia. A pleiotropia significa que um gene é responsável por várias características, né? Diferente do que o Mendel achava. Ou pode ser através de um sistema poligênico, né? De vários genes atuando ao mesmo tempo. Mas essa hipótese aqui da pleiotropia é mais interessante, que a gente vai explicar e até justificar os casos de simplificação morfológica. Então, nós temos vários trabalhos, né? A Daniela Garibe, que gosta muito, ela esteve em Harvard, trabalhando com o casal Peck, e ela publicou vários trabalhos sobre isso. O Bassetti, o Curro, são profissionais que a gente acompanhou há muito tempo, então tem muito trabalho mostrando essa associação de anomalias, né, nos casos de agenesia, de estrangulação dos segundos premolares, erupção ectópica dos primeiros molares, erupção ectópica dos caninos superiores, parapalatino, enfim, nós temos várias outras anomalias associadas às agenesias. Esse trabalho eu recomendo que todo mundo lê, da Garibe, da Daniela, que são as anomalias dentárias associadas. Você pode ter acesso a isso pelo Dental Go. E a simplificação é uma regra, ela não é de vez em quando, né? Então, geralmente, quase sempre, os pacientes que têm agenesia mostram diminuição significativa do tamanho dentário dos outros dentes, né? Principalmente dos anteriores superiores.
mais nos incisivos, menos um pouco no canino e menos um pouco no premolar e no molar. Isso também é um trabalho já antigo, né, de 1970, que mostra essa correlação. E é impressionante, você for analisar, as cúspides ficam mais baixas, a face oclusal apresenta com menos sulcos, o diâmetro mesodistal se reduz, os tubérculos de Carabelli desaparecem, é incrível isso. Os símbolos diminuem e não apresentam os dentes anteriores e superiores. O segundo molar superior perde a cúspide disto-lingual, as raízes se apresentam mais curtas em relação à coroa, e a forma triangular é predominante. Por isso, que os pacientes que têm agenesia, durante a mecânica ortodôntica, eles podem ter uma quantidade maior de reabsorção radicular apical. Isso eu mostrei na defesa do meu doutorado. É muito mais prevalente as reabsorções nos casos de dentes triangulares. E os pacientes que têm agenesia, os outros dentes têm forma triangular. Então, cuidado na mecânica, que a gente pode provocar reabsorção radicular. Bom, esse é o paciente que eu queria mostrar baseado em tudo isso que nós falamos. É um paciente que tem 16 agenesias. E o pior de ter 16 agenesias é que ele não tem um canino. Se ele tivesse 16 agenesias distribuídas por todos os arcos dentários, mas tivesse canino, eu me comportaria com ele de maneira convencional. A gente fecharia os espaços, faria a mesialização dos dentes posteriores, e ele não precisaria colocar implante do incisivo lateral. Mas como ele tem agenesia de canino e lateral, do mesmo lado, do marcado, é inevitável. A gente tem que fazer implante de incisivo lateral. Então, está aqui mostrando rapidamente a radiografia panorâmica. A gente percebe que ele não tem o 12 e o 13 do mesmo lado, né? No arco inferior, ele não tem os incisivos inferiores. Faremos implantes em todos os dentes, sem problema nenhum, vai ficar muito bonito. Mas nós vamos ter que lidar com esse problema aqui, porque ele tem o central e tem o 12 e tem o 16. Tem o 11 e tem o 16. Não tem o 12, não tem o 13 e não tem o 15. Então, além da ausência do lateral e do canino, ele não tem 2 premolares. Então, a gente tem que manipular muito bem essa mecânica para preservar o osso, porque ele ainda é muito novo. Esses implantes serão feitos mais no futuro. Então, quanto mais tempo eu conseguir preservar o canino, o dente descido, eu preservo o osso cervical. Entende a preocupação com isso? Eu tenho que fazer mecânica nesse dente descido. Eu tenho que trazer esse dente descido com muita cautela, mesializando, abaixando, instruindo para manter o nível cervical para o implante ficar bem feito. Então, vamos lá. Qual que é a proposta desse caso? Então, a gente vai fazer... Aqui é do jeito que ele é, aqui os dentes permanentes. Esse incisivo será... Ele é um incisivo muito fininho, vai atrapalhar a mecânica, então a gente vai extrair esse incisivo que está bem no meio e vai fazer 4 implantes aqui no arco inferior. Então vai ser assim, ó, nós vamos mesializar. Percebe, ó, que o 17 já virá para mesial. Então nós temos que diminuir o perímetro desse arco, né? Fechar os espaços sem diminuir o perímetro, sem inclinar a dente para trás, para não mudar o ângulo do nosso labial. Então, o 16 também vai ser mesializado, o 14 vai virar 13, vai fazer implante no lateral e vamos aumentar o tamanho das coroas dos incisivos superiores. Então, está aqui, no arco inferior. Então, nós faremos essa proposta de mecânica. Então, nós temos aqui um implante no arco superior, um implante de premolar, 4 incisivos e o implante no segundo premolar inferior. Então, está aí, ó. Assim que será feita essa mecânica. Foi feita uma expansão, nivelamos e alinhamos o arco inferior, manter os dentes descidos o máximo que a gente puder, revertemos curva de SP, colocamos o ômega maior para manter o incisivo inclinado para vestibular,
para não prejudicar o lábio superior. Aqui também, esse homem já está precisando de um aumento de tamanho. E aqui que está a dica do caso, né? Isso que eu queria falar com vocês. Eu não tenho canino, eu não tenho incisivo lateral. O premolar você vai se transformar em canino. E esse dente descido vai ter que ficar na boca o máximo que eu puder. Então a gente transforma, faz uma reanatomização no dente descido para ele ficar com uma cara de lateral. Então tá aqui, ó. Foi transformado em lateral durante a mecânica, não pode fazer depois. Eu vou colar bracket de lateral e vou nivelar o zênite. Nós vamos melhorar essa altura aqui e nós vamos intruir o premolar para melhorar o zênite, para fazer uma reanatomização. Então, pega uma água. Então tá aqui, ó, foi reanatomizado e foi colocado um bracket de lateral. Esse bracket lateral, ele tem in-out, ele tem angulação, ele tem torque. Então a gente melhora a posição do dente dentro do osso adequadamente. Foi feita a expansão, foi feita uma reanatomização, o que melhora, né, o perímetro do arco superior. A gente aumenta a coroa clínica e cola os brackets. Então é sempre assim: movimenta, tira a bracket, reanatomiza, cola a bracket de novo. Então esse premolar vai virar canino e vai ficar do lado do molar, sem problema nenhum. Veremos outros casos assim. Nivelando e alinhando o arco superior. E aí agora a mecânica de nivelamento de zênite do premolar, que vai virar canino. Então iremos intruir esse dente para fazer a reanatomização. Mesma coisa com esse aqui. Vamos intruir o premolar para transformá-lo em canino. Então, uma dobra de intrusão, junto com uma meselização, por isso que a gente faz a dobra maior um pouco, né? Para o dente poder correr dentro desse fio. E aqui é a mesma coisa, uma dobra maior, nesse sentido, né, de longitudinal, e uma dobra de intrusão para melhorar o zênite. Então, está aqui, no caso, sendo nivelado e alinhado. Aqui nós melhoramos a altura, olha como o dente intruiu, e agora, com a habilidade do pessoal da estética, fazer uma bela reanatomização em resina, para ficar o mais parecido com o canino. Nivelamento cervical. Então, tá aí. Não tem outra solução, né, gente? Não tem o que fazer. Desse lado aqui vai ter que fazer um implante, mas desse lado não precisou, porque o canino virou lateral e o pré vai virar canino e nós não teremos premolares. O canino vai ficar encostado no molar. Então tá aí, reanatomizado, e a gente coloca agora o bracket de canino num premolar que foi transformado em canino. E aí, foi feito o implante aqui no incisivo lateral, foram feitos os implantes no arco inferior, uma vez só, na mesma consulta. Esses dentes colocados, os 4, poderia ser colocado 3 para facilitar o meu guia incisal. Mas sendo colocado 4, me obrigou a protruir o superior. Isso trouxe mais beleza para o sorriso dele. Dificultou a minha mecânica, mas melhorou o prognóstico. Isso é uma coisa também a ser considerada. Se não quer muito trabalho, o paciente vai perder um pouco. Se você topar encarar essa missão, o paciente vai ganhar, só que vai dar trabalho. Vou ter que jogar bastante esses dentes para frente para dar guia incisal. Percebo como o perímetro ficou aumentado, né? Porque foi colocado 4 implantes. Então, está aí, implante do lateral, e agora o trabalho que vai dar para conseguir o guia incisal. Eu tenho que protruir esses dentes. Então, está aí, aumentando o ômega, aumentando a protrusão, a inclinação desses dentes anteriores,
para conseguir um guia o mais à frente possível. Está aqui o ômega sendo aumentado, e a gente finalmente conseguiu, e aí foi feita a reanatomização. Caso finalizado. Agora a parte estética, né? Então, implante no incisivo lateral, porque o paciente não tinha canino, o pré teve que virar canino. Olha que beleza, que bonito que ficou. E um caso muito, muito bacana. Com as suas limitações naturais nos tamanhos dentários, né? Mas o osso está lindo, né? A gengiva perfeita, a papila perfeita. Muito interessante. O que nós temos que entregar é isso, porque aqui é a parte estética, agora é a parte de reanatomização, de prótese, né, que tem que ser feita para conseguir uma boa oclusão. Então, tá aí um caso com 16 agenesias e foram feitas só 7 implantes. Um implante no arco superior. Ok. Aqui eu tenho um guia com protrusão, um perfil bonito, né? Um sulco mentolabial interessante, com bastante volume de lábio. Isso é muito difícil de conseguir. Se a gente não usar ômega o tempo inteiro, a gente permite que os dentes se inclinem para a lingual, prejudicando o perfil. Então, é muito importante, durante a mecânica, a gente ficar atento para isso, para não perder torque, né? Para não perder a inclinação dos dentes superiores e inferiores. E aqui é o caso de uma criança, né? De uma menininha, a Marina. Com licença. A Marininha é filha, sobrinha, melhor dizendo, de um ex-aluno nosso que fazia especialização. E era um dos principais alunos da turma, e ele era muito ligado, muito focado, o Rodrigo. E ele, né, um dia assistindo a minha aula de agenesia, eu falei de diagnóstico, né, que o diagnóstico era óbvio, que um dentista atento não precisava nem de radiografia para saber que uma criança tinha algum problema, né, de erupção, alguma ausência. E aí dei exemplos de dentes que já estavam irrompidos no arco inferior e que estavam ainda demorando para irromper no arco superior. Você tem que desconfiar disso. E a Marina tinha esse lateral, né, persistindo aqui um dente descido, já com todos os dentes embaixo irrompidos, né? Então, na verdade, é fazer diagnóstico na hora certa, né? Porque o termo diagnóstico precoce está errado. Parece que a gente está diagnosticando antes, e não é antes. O certo seria falar diagnóstico oportuno, né? Talvez essa é a palavra mais correta. Então, fazer diagnóstico. Bater o olho, fazer uma radiografia panorâmica, ver o que está acontecendo. Não é possível, né? Tem pacientes que perdem o dente descido e fica um buraco aqui, e demora, 8, 9, 10 anos, e ninguém percebe que tem uma agenesia. Então, fazer diagnóstico na hora correta é fundamental. Se todos os pacientes que chegassem no consultório chegassem com 5, 6, 7, 8 anos de idade, a gente fecharia praticamente todos os casos, não precisaria de implante. Então, tamanho grande de coroa, né? E com ausência, provavelmente, de 2 incisivos laterais. E aí eles ficaram apavorados com essa hipótese, só imaginar que o paciente poderia não ter dentes, né? E já fizeram uma tomografia, em vez de fazer uma panorâmica, já fizeram tomografia. E aí, na tomografia, constataram que ela tinha 9 agenesias. E eles ficaram desesperados, né? A família ficou desesperada.
e já achando que não ia ter solução, tal. Aí eu acalmei todo mundo, falei que não, que ia dar um jeito, que ia ficar bacana, tal. E a gente, filho, a bateria está acabando aqui. E aí a gente vê que o grande problema é aqui, né? Nessa região. Do menino que a gente viu agora, o problema era do lado direito, e da Marina do lado esquerdo. Ela não tem o 22 e o 23. Então, nós vamos ter um problema aqui, principalmente por causa da idade dela, ela é muito novinha. Então, a gente, novamente, a genesia de canino superior. Então, ela não tem o 23. Então, aqui nós temos o pré-molar lá em cima, ainda não irrompido. Temos o central irrompido e o primeiro molar. Aqui. Aqui esse dente é descido, esse aqui é descido, todos descidos aqui. Então, o 21, o 24 e o 26. Esse dente vai romper, teremos, assim, essa ideia. E nós não podemos fazer 2 implantes aqui, né? Então, esse dente vai ter que mesializar. Então, o pré-molar, o 24, vai mesializar nessa sequência aqui, ó. Nós vamos transformar o 24 em 23. Então, faremos essa mesialização. 21, 23, 26 e 27. Então, vai ser assim, nós vamos ter implante no incisivo lateral e implante no premolar. O premolar vai virar canino e nós teremos, então, intercalado o implante, dente e implante. Sendo assim, nós teremos papila, porque teremos osso entre um implante e um dente. Se tiver crista óssea, a gente tem papila. Se a gente colocar 2 implantes um do lado do outro, com o tempo a gente acaba perdendo a papila. Então, é uma mecânica pensada, planejada, em cima desses princípios biológicos, né? Que a gente tem que ter um implante e um dente. Então, faremos extração de dentes descidos para direcionar a erupção, quanto mais premesial, melhor, porque esse premolar vai virar canino, esse canino vai virar lateral, e esse premolar vai se transformar num canino. Então, foi feito isso, foram feitas as extrações e vamos monitorar a erupção do canino para a área anodôntica. Então, está aqui, ele vai romper nessa situação. A maioria dos caninos já irrompe, né, para mesial. E, na verdade, desse lado é um pré-molar que terá que mesializar para ficar na posição de canino. Então, é isso que vai acontecer. Então, foram feitas as extrações. Para ela não ficar desdentada assim, a gente construiu uma plaquinha de Hawley com dente de estoque. Olha que bonitinho que ficou. Vamos recortar o oclusal para que o premolar irrompa para mesial. Então, isso vai acontecer. Percebam a erupção desse canino com simplificação morfológica. Né? Um paciente com tanta genesia assim tinha que ter dente com simplificação morfológica. Né? E aqui nós estamos aproveitando a própria placa para fazer um giro desse premolar. E aí, fazendo uma rotação. Isso ajudou muito, né? Porque ele já girou mesializando. Aqui a gente já transformou o canino lateral, já aumentamos os incisivos superiores, né? Nós fizemos uma reanatomização e já transformamos o premolar do outro lado em canino. Olha como ele fica parecido com o incisivo lateral. E como a gente vai extruir, a raiz que é mais fina vai extruir, vai se transformar em coroa e vai melhorar o perfil de emergência. Então, ele vai ficar mais parecido ainda com o incisivo lateral. Esse bracket tem angulação correta, tem inset, né? Então, ele vai jogar o lateral e tem torque. Na hora que entrar com fio retangular, ele também dá um torque de coroa
um toque vestibular de coroa e um toque palatino de raiz. Então, está aqui, ó, correnotomização realizada antes. Isso aqui é o pulo do gato. Ó. O bracket é posicionado no novo centro da coroa clínica, né? Então, ele vai ficar mais para cima, mais para a cervical. No nivelamento, acontecerá a extrusão do canino. Esse procedimento proporciona um perfil de emergência mais adequado e compatível com a morfologia do incisivo lateral. Então, tem aí, perfil de emergência. Tem anatomização. E o caso ficando bacana. Então, o principal objetivo, Bruno, nós tem controle de tempo, fechar os espaços sem realizar a retração do segmento anterior. Então, a gente vai meserizar esses dentes todos para jogar esse canino, esse lateral encostado aqui na distal do central. E esse canino o mais próximo possível, ficando só espaço para o implante do incisivo lateral, que é o 22. Está aí, ó. Vai ser assim. Vai ser um implante aqui. Mas nós não podemos fazer esse implante agora, né? Então vamos fazer um implante provisório. Muita gente já falou sobre isso, principalmente o doutor Adilson, né? Deu uma aula sobre qual o melhor tipo de implante. E a gente fez o implante recomendado pelo Jason Cope. Até conversei com o Adilson depois da aula dele. Então, até pensando em entrevistar de novo o Jason Cope, ele se posicionar para contar como é que ele acha que está acontecendo, se as expectativas foram boas ou foram ruins, qual que é o estado da arte dos mini implantes temporários atualmente. Já até mandei uma mensagem para a mulher dele, que a mulher dele é filha do Cabreira, eu vi ela nascer, a gente é muito amigo, mas depois ela respondeu e eu não tive tempo de conversar com ela, porque eu já tinha que entrar na aula, mas daqui a pouco eu vou falar com ela. Então, talvez o Jason Cope dê de novo uma entrevista para a Dental Press. É sempre bom, né? A gente estar atualizado no que está rolando. Então, foi feito esse mini implante. Na época, a gente usou esse intralock da Milo, e foi muito bacana. Ela ficou muito feliz, né? Porque resolveu o problema estético. O mini implante está aí. E também falaram sobre esse trabalho da Birgit Melson, né? Como já foi dito, nem vou falar, mas a Birgit Melson acha que o mini implante bicortical ele preserva melhor a estrutura do osso do que esse implante longitudinal. Mas não tem evidência nem de um lado nem do outro, a gente não tem certeza, né? É muito mais fácil fazer o longitudinal. Parece que não tem grande diferença, então não vale a pena fazer o da Birgit Melson, porque ele fica apoiado naquele arco, né? Então a prótese tem mais facilidade para quebrar. Então a gente prefere esse preconizado pelo Jason Cope ou pelo o Wilmes, né? Como o Adilson mostrou. Então está aqui o ômega maior, puxando e empurrando, né? Isso aqui é uma ideia do Zackerson, né? Você puxa e empurra, aí você perde menos ancoragem. Então os incisivos superiores não inclinam para a lingual. Você consegue mesializar sem produzir essa mecânica, né, de ação e reação, que seria a inclinação dos dentes superiores, perdendo torque, prejudicando o ângulo nasolabial. Que todo paciente endodôntico é assim, né? Tem mordida profunda, tem lábio pobre, porque ele tem menos dentes na boca. Você nunca vai ver um paciente com agenesia biprotruso ou com apinhamento. Muito raro. Então está aqui o ômega maior, canino, ó, meserização do premolar e o ômega. Aqui já tem que aumentar o ômega, né? Porque ele já está pequeno, aí puxando o premolar. Então a gente vai fazendo mecânica e vai fechando. Ó, tá vendo como deixei os dentes descidos no arco inferior? Que é para fazer volume. Vamos instruindo esse dente, vamos fazer volume, vamos inclinar dente para vestibular, reverter curva de Spee. Sempre uma mecânica protrusiva, né, nos casos de agenesia, principalmente em casos de agenesias múltiplas. Esse apiamento é muito bem-vindo, então vamos deixá-lo, né? Vamos tirar dente descido por enquanto, não. E aí,
Olha que bacana, como é que fechou o espaço. Nós tínhamos tudo isso de diastema e, de fato, fechamos o espaço. Só com meselização, sem levar dente, sem retração dos anteriores. Ó, canino, premolar. Esse canino vai virar lateral, esse premolar vai virar canino. E aí o ômega já bem aberto, não tem que fazer outro, né? Fez o ômega, esgotou o ômega, tem que fazer outro fio, colocar outro ômega, continuar puxando, e esse ômega não permite que esses dentes inclinem para vestibular. Premolar, que vai virar canino. Ômega já completamente ativado. Bom, tá aí. Então eu tenho guia incisal, sob mordida adequada, tudo certo. Premolar no lugar de canino, canino no lugar de lateral, espaço para fazer um implante aqui. Está tudo perfeito. Eu consegui o que eu queria, que é a perfeição na região anterior. Só que eu tenho um problema agora. Eu faço 2 implantes aqui atrás, ou mesializo esse molar. É um molar descido, né? Que foi preservado para manter o osso. Tem que ter osso cervical. Você vê que quanta coisa que a gente tem que pensar nos casos da endodontia múltiplas. Então, agora eu tenho que mesializar esse dente. Posso mesializar dente descido? Sim, eu posso mesializar dente descido. Ele vai se comportar como se fosse um dente permanente. Tem esse trabalho do Consolaro, né, no Dental Go, maravilhoso, recomendo que todo mundo leia, para a gente entender como é que é o processo de risólios da dentadura descido, né, dos dentes descidos. Os dentes descidos têm na sua raiz cementoblastos, como se fossem cementoblastos dos dentes permanentes. E esse cementoblasto não tem receptor de membrana para os produtos da osteoclasia. Então, ele preserva o dente não sofre reabsorção durante a mecânica. E no dente, por que o dente descido, então, sofre risólias? Porque esse cementoblasto do dente descido, eles têm um gene chamado P53, que induz o cementoblasto a sofrer apoptose, que é a morte celular programada. Então, há um suicídio da célula, desnudando essa raiz e permitindo a reabsorção da raiz. Por isso que a gente tem a risólise, senão não teria. Não, o dente descido ficaria lá para o resto da vida. Isso é uma descoberta fascinante, né, da odontologia, saber que o mesmo gene que protege a gente contra o câncer provoca a morte do cementoblasto, permitindo que haja reabsorção. Então, está aí. Os dentes para frente, agora fazer meselização do molar descido. Então, está aqui dizendo o que eu acabei de falar, né? Que o cementoblasto que se reveste os dentes descidos. Por um determinado tempo, ele protege os classos e impede a risólise. A risólise do descido é acelerada pelo EGF, que tem no folículo pericoronário, né? Esse EGF induz a reabsorção também, juntamente com a apoptose, né? Então, ela é induzida pelo gene, quando há o desbloqueio do gene P53, a gente tem aí a morte por suicídio do cementoblastos. Então, o dente descido, que tem o dente sucessor, o processo é junto com o EGF, mas o dente descido que não tem o sucessor, que tem a genesia, ele vai ficar por conta só do P53. Isso pode demorar. Por isso que tem gente com 30, 40 anos que tem dente descido na boca. Mas um dia esse dente vai cair, porque um dia esse gene vai falar, opa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que induzir aquela célula a apoptose. Aí há o desbloqueio do P53 e os cementoblastos se matam, né, sofrem apoptose e deixam a raiz desnuda e os osteoclastos reabsorvem e provoca a risólise do dente descido e o coroa vai cair. Isso é inevitável. Então tá aí, os dentes descidos que não têm sucedâneo têm um processo de risólise atrasado. A movimentação dos dentes descidos induz, pois não?
induz a remodelação óssea da mesma maneira que a movimentação de dentes permanentes. Então, aqui, quando a gente movimenta dente descido, a gente traz osso junto, né? Então, a gente melhora a parte cervical do osso, facilitando os implantes. Então, eu fecho esse espaço e faço o implante só. Então, a gente deve movimentar dentes descidos em áreas anodônticas e preservando o guia incisal, né? A gente preservou esse guia. Então, tá aí o caso da Marininha, fechando espaço com ômega, mesma coisa no arco inferior, eu fiz no arco superior e inferior, movimentamos dentes descidos. Então, está aqui. A gente também colocou brackets adequados para dar mais angulação, para aumentar o perímetro, né? Então, a gente escolheu os brackets da prescrição capelosa, aumentando o perímetro. E o caso dela ficou muito bacana, o nivelamento de todos os entes, preservando os dentes descidos. E no momento adequado, ela vai extrair, ela já está fazendo isso, ela já até fez implante de incisivo lateral. Eu não coloquei na aula porque não era o motivo, né? Mas ela está fazendo já. A minha filha que está tratando dela, a Raquel, que terminou esse caso assim, na sexta-feira santa, ela fazia 15 anos no sábado, a Raquel trabalhou na sexta-feira santa o dia inteiro, para ela poder fazer o aniversário dela de 15 anos. Ela ficou alucinada, principalmente pela Raquel, e acabou fazendo odontologia. Aqui os implantes, ó. Vai ser feito implante aqui, implante aqui, implante aqui. E ela acabou fazendo odonto, ela está ainda terminando o odonto, e ela apresentou um trabalho agora num congresso em Bauru, e essa apresentação que ela fez, um painel, foi sobre o caso dela. Então, ela estava muito emocionada, ganhou prêmio, estava muito feliz com a apresentação. Então, ela ficou apaixonada. Olha aí a foto dela lá em Bauru, que ela fala, né? Professor Laurindo, que é meu dentista. Muito legal, muito emocionante. Bom, para finalizar, gente, eu acho que eu já estou atrasado, né? Mas como eu fiquei por último, eu tenho pelo menos essa vantagem, né, de poder falar um pouco mais que os outros. Isso vai ficar gravado, então eu vou aproveitar, fazer uma finalização bem bacana, para deixar muito claro esse conceito do canino. Então, tem vários trabalhos falando sobre isso, sobre como fechar, como tirar de trauma, como fechar espaço mantendo o perímetro. Então, tem vários artigos sobre a genesia no Dental Go. Tem esse trabalho aqui que é maravilhoso, que foi o primeiro trabalho falando sobre isso, né, sobre reanatomizar antes. Foi feito com a doutora Silvia Sbeg, a doutora Roseli Subino. E tem essa abordagem estética funcional. Esse artigo tem tudo que você imaginar sobre implante, sobre a genesia, tem nesse artigo. Então, é uma revisão muito bacana que nós fizemos junto, eu e a Roseli Subino. Então, está aqui. Esse aqui é o primeiro artigo. Publicamos ele em 97, mas a paciente começou a tratar comigo em 1991. Está publicado na volume 2, número 5, da nossa revista, da Dental Press Journal Orthodontic, que está em português, tem no Dental Go, uma integração de ortodontia dentística. E eu vou falar para vocês, vou contar a história que aconteceu, né? A gente usava, na época, quando a gente começou a usar o Straight Wide, e os brackets eram todos importados, eram uns brackets bonitos, muito grandes, e eu comecei a tratar essa menina, que tinha um perfil pobre, ela tinha um problema hormonal, então ela tinha pouco cabelo, tinha um pouco de cabelo no bigode, ela fez uma reposição hormonal, né, parou ela tomando mais hormônio feminino. E a gente se baseou também nesse trabalho da Roseli, né, sobre análise facial, que também está no Dental Go. E a gente percebeu essa genesia associada com muita simplificação morfológica, o que prejudicava o perfil dela, deixando ela com um perfil côncavo. Então, nós começamos a tratá-la dela. Nessa época não tinha implante,
Em 91 não tinha ninguém que fazia implante em Maringá. Se você falava de implante em Bauru, eles diziam que era utopia, que isso não ia dar certo. Então, o caso era mesmo feito com prótese adesiva ou mesmo com 3 elementos, né? Ou fechamento de espaço. E aí estava na onda do Zackerson, baseado nos artigos dele, e eu me propus a fazer esse caso com fechamento de espaço. Mas perceba o tamanho desse canino, né? É muito pequeno. Então, ela tinha genesia de lateral e de premolar. Então, desse lado aqui, ela tinha ausência de 2 dentes, então que ia também complicar a mecânica. E duas agenesias no arco inferior. Aqui, como ela tem 2 do lado direito, desse lado vai terminar em classe 1. Aqui não, aqui vai terminar em classe 2, porque ela tem uma agenesia a mais. Então, olha, esse canino como sofreu simplificação morfológica, né? Ele perdeu todas as suas características morfológicas. Então, também esse é um assunto que eu discuto muito com meus amigos protesistas e implantodontistas que defendem a ideia que o canino tem que fazer a função de canino. Mas, gente, esse canino não tem tamanho de canino. Como é que ele pode fazer função de canino se ele é do tamanho do incisivo lateral? Olha o tamanho do zênite, né? Olha como ele é pequeno em todos os sentidos, mesial, distal, oclusal. Então, para esse canino exercer suas funções na mastigação e na desoclusão, teria que ser reanatomizado, e muito, né? Teria que ser intruído, reanatomizado, para parecer um canino novamente. Isso é hereditário? Olha o filho dela, o Pedrão. Tem as mesmas características, o mesmo tamanho de dente, igualzinho, as agenesias, e também, tadinho, né, com uma face pobre, sob mordida profunda, face curta. Então, fizemos expansão, protração e bionato. Parece uma loucura, né? Você fazer tratamento de classe 3 e fazer de classe 2, mas né? É bi-retrusão, né? Então tem que se expandir, protrair e depois colocar bionato. E aumentar, fazer os dentes destruírem, então tentar inverter esse plano de crescimento vertical também, né? Então, permitir que os dentes destruam, usar Bract para fazer biprotrusão, né? Protrusiva plus, com angulação e torque exagerado, para melhorar a mecânica dele. Então, vai ter que melhorar essa sua mordida. Então, vai ser essa, olha como ele fica com uma inclinação vestibular. E reanatomizou já? Uhum. O Bruno está me contando que ele já reanatomizou. Então, está aqui a Simone, a mãe dele, um dos primeiros casos de agenesia. Então, a gente colocou, olha os brackets como eram gigantes, né? O brackets dos primeiros brackets da E-Company, mas eram maravilhosos. Eles liam mesmo, né? Tudo. Então, eu falei, não é possível, né? Como é que eu vou trabalhar com esse bracket num canino até o final do tratamento? Aí eu tive a ideia de tirar o bracket e fazer uma reanatomização durante o tratamento. Então, está aqui o zênite, está preservado até pelo tamanho do dente, né? E eu tirei o bracket. O bracket de canino tem torque negativo, né? E o bracket lateral tem torque positivo. Então, isso ia favorecer demais a mecânica. Então, nós removemos o bracket, reanatomizamos, colocamos o bracket lateral, já aproveitamos, reanatomizamos o pré-molar e canino e colocamos bracket de canino. Está aí o bracket de canino, o bracket de lateral. E o caso ficou maravilhoso, isso em 1991. O caso bem finalizado, com o zênite adequado e desoclusão feita no premolar que virou canino, né? Lembra o tamanho do canino que era? Agora o premolar ficou muito melhor, né? Se eu fosse fazer anatomização no canino, fazendo implante, eu teria menos inserção dentária. Hoje eu tenho mais inserção dentária do que tinha antes, né? E bem distribuído. Então, está aqui, oclusão protegida pelo
pelo canino. 1991, está aqui o controle de 3 anos, 97, controle de 6 anos, de 8 anos, de 14 anos, fazendo a desoclusão pelo canino, lado de trabalho, lado de balanceio, desoclusão pelo canino do lado esquerdo, balanceio do lado direito, protrusiva, controle de 16 anos. Olha o nível cervical maravilhoso que está. Ah, mas a oclusão não está tão boa, mas paciente com agenesia tem essas simplificações morfológicas e a morfologia é comprometida mesmo. Então, a obrigação nossa como ortodontista é nivelar o zênite, né? E tentar, com ajuste oclusal, com algumas anatomizações, o quanto mais melhorar essa oclusão. E aí, controle de 16 anos, e sempre que eu ia em congresso, mostrava esses casos meus de agenesia, eu percebia que tinha um certo impacto, mas não aquele uau, aquela maravilha que fica os dentes do pessoal da estética, né? Tudo reanatomizado, tudo com jaqueta, com porcelana, com lente de contato, né? E a preocupação nossa nesses casos, nessa época, era o pré-molar transformado em canino, por conta do nível cervical, que será que tem osso? Então, por isso que a gente fazia a anatomização antes, para dar torque vestibular e jogar a coroa. Aí passamos a fazer tomografia, e o resultado é maravilhoso, né? Porque você consegue dar torque vestibular e jogar a raiz para a visual, então você consegue muito mais osso nessa região. Então, 25 anos depois, continua com o nivelamento adequado aqui, um bom nível cervical. Olha que bonito, isso aqui é um pré-molar que transformou em canino, que está do lado do molar, 25 anos depois. Aqui, 27 anos depois, só que aqui ela já fez uns laminados, né? Agora ficou bonito, porque o grande mérito nosso da ortodontia é o nivelamento cervical, é a gengiva, a papila. Olha isso, né? Que maravilhoso, 27 anos depois. Aqui, 29 anos depois, eu tenho um canino aqui, e aqui um molar. Esse canino, obviamente, é um pré-molar, que se transformou em canino. Esse dente aqui é um canino que se transformou em lateral. Já viram isso? 29 anos depois, um caso com tanta mecânica assim, com tanta transformação. Olha que lindo, 29 anos depois. Olha o canino, olha o molar. E agora, atualmente, nós temos está aqui a radiografia, 24 de janeiro de 2024, 33 anos depois. Ela veio no consultório esses dias, agora dia 15 de maio, eu, como não estou trabalhando, né, estou me cuidando desse linfoma, a minha filha que atendeu ela e fez a fotografia. 33 anos depois. Muito maravilhoso, né? Bom, gente, então é isso. Nós podemos ter ausência de caninos ou caninos muito simplificados. A gente tem que lidar com isso, né? Onde não tem canino, o pré-molar vai virar canino e vai ter que fazer implante do lateral. E se você tiver caninos simplificados demais, eles vão virar lateral com mais facilidade e o pré-molar vai se transformar em canino. Tá? Tudo isso para falar isso, né? Então, esse monte de slides, esse monte de pacientes, esse monte de conceito, mas é bem complexo mesmo. Mas, para o fim, no final das contas, a gente tem essa qualidade de osso, né? De papila. Porque a restauração pode ser feita de novo, você pode fazer outro laminado,
pode melhorar a oclusão, pode refazer o tratamento ortodôntico. Se você não tiver implante, se você tiver dente, né? Dente, osso, ligamento periodontal, então você pode retratar o paciente quantas vezes você quiser. Né? Você vai ter sempre essa qualidade e essa movimentação dentária. Desculpe aí o demorado da minha apresentação, mas como eu fiquei por último, eu acabei sendo permissível a fazer extrapolar um pouco esse horário. Muito obrigado, parabéns para todo mundo que organizou esse evento. Fiquei muito emocionado de ter participado e feliz final de feriado para todo mundo. Parabéns, Bruno, parabéns a todo mundo que participou. Muito obrigado. Maravilha, pai. Agora o Brunão vai... aqui do seu lado. Interromper aqui o compartilhamento. Vamos sair aqui. Onde que está aqui, pai? Apresentação. Aqui. Aí. Pessoal, obrigado demais. Foram 12 horas de transmissão. Queria agradecer ao Kleber Meireles, que teve essa ideia de fazer esse evento, ao Basílio Bernal, do Horto Fechado, ao Guilherme Bert, ao Haroldo, da VM, a Michele, da Ortomundi, ao Marcelo, da Borda do Rio Grande do Sul, que nos ajudaram, os meninos da técnica que ficaram com a gente desde as 7 da manhã, não almoçaram, estão agora até a noite, e a todos vocês que estão aqui, né, contribuindo, assistindo, obrigado mesmo de coração, tá bom? Nos ajudem a continuar a divulgação desse evento, as aulas ficam disponíveis por mais 60 dias, e a vaquinha também, tá certo? Se vocês conhecerem alguém lá do Rio Grande do Sul, que foi afetado, que teve o consultório alagado, a gente está aqui à disposição para ajudar, já tem uma lista com alguns nomes, já estamos fazendo orçamento, já estamos aprovando, já estamos fazendo o conserto dos equipamentos, beleza? Obrigado a todos os professores, e é isso, gente. Grande abraço, um ótimo final de semana e que a gente possa ver esses nossos amigos se reerguendo, né? Não das cinzas, como a Fênix, mas das águas, né? E que a gente possa ver o nosso poder público evitando possíveis dramas, né? No futuro. É isso aí. Um grande abraço para vocês. Fique com Deus. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Tudo em cima de tijolos, mas os tijolos não estão aguentando, tem coisa que já está flutuando. Consegui tirar uma autoclave, a outra não consigo carregar.
tudo em cima de tijolos, mas os tijolos